eu quero falar um pouco sobre a ressurreição. Na verdade, existem 5 itens fundamentais da fé. Se você não crê num desses itens fundamentais, você não é um cristão. Você não pode ser um discípulo de Jesus. E se você conhecer alguém que diz que não crê num desses 5 itens, ele está fora da verdade do Evangelho. Que é, primeiro, a preexistência do Verbo eterno, a divindade de Jesus. Segundo, a sua morte, a sua ressurreição, a volta dele primeiro a preexistência do Verbo eterno, a sua morte, sua vida, sua morte, a ressurreição e a volta e a exaltação. 5 itens. Se você não crê nesses 5 itens, um desses 5 itens, você não é um cristão, você não é um discípulo de Jesus. E a pior coisa que pode existir nessa vida é viver sem esperança. Tem uma história que Jesus conta, a história de Lázaro, o rico e o Lázaro. Se essa história ela é uma parábola, é a mais terrível de todas as palavras de Jesus. Agora, se era uma história inventada por Jesus, mas ela retrata fielmente o destino final da raça humana. A Bíblia não é clara de falar sobre a parábola, sobre a história de Lázaro, se é uma parábola, se é uma história inventada, uma história verdadeira. Eu entendo, eu creio que é uma história verdadeira que Jesus contou. Ele poderia fazer uma ilustração, mas creio que é uma história verdadeira. E aqui nós temos a história de um homem rico, religioso, que ele cria que iria para o céu. E de repente ele se encontra no inferno. Aí eu pergunto, o que foi que deu errado? E no versículo 25 de Lucas 19, 25, tem aí o coração da história está nesse texto aí, que diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. A vida de Lázaro era uma vida difícil. Ele era um homem pobre, que vivia na sarjeta, sendo lambido, as suas feridas lambidas pelos cães. E tinha ali aquela discrepância entre o rico e Lázaro. O rico, ele tinha uma vida bastarda, uma vida cheia de privilégios, e agora ele se encontra no inferno. Sinceramente, é uma história muito chocante. Muito chocante. Quanto a Lázaro, ele não tinha nada nesta vida. E agora ele está no céu. E o rico se resume em dizer assim: o rico morreu e foi sepultado. Possivelmente teve um funeral muito bonito, com muito choro, muita gente fazendo visita lá no túmulo dele, lá no velório dele, mas Lázaro possivelmente nem tivesse um funeral. Mas Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora você imagina, o texto, Jesus está compartilhando isso aos judeus, e ele fala de que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, o homem mais importante da história do povo de Israel, que é Abraão, e está ali agora sentado à direita de Abraão, cheio de privilégios. E esta era a maior honra que um judeu podia desejar na vida, estar ao lado de Abraão.
O rico, ele tinha muita comida, muita fartura, muito conforto, e agora ele estava no inferno, sendo comido pelos vermes, precisando de uma ponta do dedo de Lázaro fosse molhado para refrescar a sua língua. Enquanto que Lázaro, pobre e necessitado, estava agora num banquete ao lado de Abraão. Pois na vida passada ele não tinha nenhum privilégio. E agora o homem, o Lázaro, está com muitos privilégios. Em Lucas 19, então, o texto diz que o homem, que Lázaro, ou melhor, que o rico replicou: Pai Abraão, eu te imploro, tem misericórdia, que o mandes a minha casa paterna, para falar para eles para não vir para esse lugar de tormento. Lucas 16, 19. Obrigado pela correção aí. E ele está lá, manda que o Lázaro vá lá à casa paterna e avisa meus parentes para não vir para esse lugar de tormento. E já de imediato você percebe que o inferno não é o lugar do sono da alma. Só isso aqui já basta para nós bater o martelo em cima dessa heresia que se espalha por aí, de que a morte é um sono e que você fica ali dormindo e sem lembranças nenhuma. Lá estava o rico no inferno pedindo que Abraão mandasse Lázaro à casa paterna para que eles também não fossem para lá. E o inferno, amados, é um lugar agonizante. Jesus foi o profeta, a pessoa que mais falou do inferno. Não tem nenhum outro autor bíblico que falasse mais do inferno do que Jesus. E Jesus define o inferno como um lugar de fogo, de escuridão, de ranger de dentes. Agora, se você quiser definir o inferno de outra forma, o problema é seu. Você que resolve isso depois. O inferno é aqui. O problema é seu. Isso aí você vai ter que lidar com isso no futuro. E eu pergunto, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Como nós podemos perder a eternidade pelos prazeres transitórios dessa vida? E o rico está dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro na casa do meu pai. Eu não sabia que o inferno era assim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sabia que era assim. Se soubesse que era assim, eu teria feito tudo diferente, pois me faltou informações. E o que Abraão fala? Ele tem Moisés e os profetas, que ouçam. Deus está nos dando chances e oportunidade a cada dia que acordamos. E você precisa levar isto a sério, porque o inferno é um lugar de tormento e que não vale a pena você correr o risco. Aqui em João capítulo 5, versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E em Daniel 12, 1 e 3 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve. Ele estava falando sobre a grande tribulação que vai acontecer na terra, bem próximo de nós.
Nós estamos na boca de acontecer uma grande perseguição contra os santos, contra a igreja do Senhor. E Daniel está dizendo que se não houvesse aquele tempo sido abreviado, lá em Mateus fala, né, poucos se salvariam. Mas aquele tempo será, mas Israel será salvo, o seu povo será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Portanto, a Bíblia fala de duas ressurreições. Não há mais que duas, só existe duas ressurreições. A primeira vai acontecer no arrebatamento. Em Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E a segunda ressurreição, ela vai em Apocalipse 20, versículos 5 e 6. A segunda ressurreição do último dia diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Então, quando acontecer a primeira ressurreição, daqui a poucos dias, poucos anos, essa primeira ressurreição, e o texto diz: os ímpios, eles continuarão mortos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição acontecerá na volta de Jesus, e a segunda ressurreição depois do milênio, depois de 1000 anos, quando todos comparecerão diante do trono branco. E a palavra de Deus disse que bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Agora, quando se dará a segunda ressurreição? A resposta eu já disse: com o fim do reinado de Cristo de 1000 anos sobre a terra, governando as nações, e nós sendo espalhados por essa terra como autoridades para governar e reinar junto com Ele. Agora, eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que tem gente aí que já está pensando, né? E quanto aqueles que ressuscitaram no dia que Jesus morreu na cruz, estava na cruz, e os mortos ressuscitaram? Eu tenho quase certeza que está alguém perguntando isso aí. Lá em Mateus 27, 52 diz: abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros, e depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E pode perguntar: e Lázaro? O que significa? Lázaro teve uma vida, teve uma ressurreição? Na verdade, tanto aqueles que se levantaram dos túmulos no dia que Jesus estava naquela cruz, quanto Lázaro, eles não ressuscitaram. Eles tornaram a viver. A vida deles foram restauradas. Eles tornaram a viver e depois morreram. Porque a ressurreição é vencer a morte. Eles não venceram a morte. E 1 Coríntios diz assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos,
Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí, então, eu digo para vocês, ninguém ressuscitou antes de Jesus. Até os dias de hoje, ninguém ressuscitou. Por que que ninguém ressuscitou? Ninguém entrou no céu. Aí você está aí, você fala, uai, mas e Enoque? E Elias? Eu quero dizer para vocês que Enoque e Elias, eles não entraram no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que Enoque morreu. Aí você vai lá no texto de Hebreus, né? Hebreus 11. Abra aí no texto em Hebreus 11. Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí você diz, aí, está vendo? Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas vamos ler o contexto. Este capítulo 11, ele está falando dos heróis da fé. Ele fala no versículo 1 que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram testemunho. Agora ele vai dar uma relação de heróis da fé, e começando por Abel, dizendo, porque Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Aí ele vai seguindo, ele fala sobre Enoque, depois fala sobre Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Ele fala sobre Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Depois ele fala sobre Sara. Em Sara ele fala, pela fé também, a própria Sara, versículo 11, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, versículo 12, por isso também, de uns, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não está dizendo, exceto Enoque. Todos estes morreram na fé. Então, e Enoque foi trasladado para não ver a morte. Possivelmente Enoque estava num momento de risco, de perigo de morte, iminente de morte, e Deus o arranca do meio, talvez, de um levante contra ele, e leva-o para outro lugar. A Bíblia está dizendo que Enoque morreu. Agora eu pergunto, eu quero que você leia João 3,13. O texto diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Esta é uma citação de Provérbios capítulo 30. João, quando está escrevendo, ele faz a citação de Provérbios 30, versículo 4, quando ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Não, João. Não, agora eu li o texto de Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e lá desceu? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Deus tem um filho, amados. E ninguém subiu ao céu
senão aquele que de lá desceu. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E o carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não pode entrar no céu. Em Colossenses, em Atos 26:23 diz: isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, o primeiro a ressuscitar foi Cristo. Em Colossenses 1:18 fala, Colossenses 1:18 diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ninguém ressuscitou. E ninguém entrou no céu. Ninguém entrou lá no céu antes de Jesus. Apocalipse 1:5 diz, Apocalipse 1:5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Amados, para que o evangelho seja realmente verdadeiro, tem que haver a ressurreição dos mortos. Jesus foi questionado pelos fariseus sobre a história daquela mulher que tinha mulher que teve 7 maridos na ressurreição, e diz, ela será marido de quem? O fariseu perguntou, de quem que ela será marido? Jesus os repreende e diz, e vocês pecam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, pois as Escrituras, elas fazem uma promessa, e o Espírito Santo garante o cumprimento dessa promessa. E o texto continua, até o resgate da sua propriedade. Há uma garantia de que Deus vai cumprir todo o seu propósito. Romanos 8:9 e versículo 11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, por meio do Espírito em que vós habita. Efésios 1:15, por isso também eu, olha que Paulo está escrevendo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para compreender 3 coisas. Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E terceiro, qual é a suprema grandeza de seu poder para os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Quero te dizer que depois da sua morte, você vai ressurgir. E por esse mesmo Espírito que levantou Cristo dentre os mortos, o levantará. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu quero dizer para vocês, naquele dia da ressurreição,
uma enorme e impressionante poder e energia será liberada naquele dia. Um poder tão extraordinário, uma energia tão extraordinária, muito mais poderosa daquela energia que Deus usou para criar o universo. E Paulo, ele chama esta energia que vai ser liberada no dia da ressurreição dos mortos, Paulo chama de suprema grandeza do seu poder. Imagina este poder muito além da energia que foi liberada na criação do universo. Portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13. Portanto, meus irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu quero dizer para vocês que a ressurreição é a garantia e a coroação da nossa vitória. Eu sempre, quando vou num velório, e ali eu olho para aquele morto, eu sempre lembro disso. Um dia, nós levantaremos daquele túmulo para nunca mais morrer, para viver para sempre. O diabo possui uma arma muito poderosa contra nós. A arma que o diabo usa contra nós é o pavor da morte. A morte é um inimigo terrível. A morte nos traz pavor. Nós não nos damos bem com a morte. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54, diz: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo, naquele cântico maravilhoso, que ele diz: onde está tu, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, quando fala desse jeito, ele usa uma linguagem que nós somos sempre conduzidos pelo aguilhão da morte. O aguilhão da morte, quando o moço está arando a terra, ele está numa carroça e ele tem um aguilhão na mão, é um ferro comprido com um finco na ponta, e quando o boi começa a se desviar, ele crava nas costas daquele boi e ele vai para o caminho. E o diabo sempre usava e sempre usa esse aguilhão contra nós. O texto continua: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amados, a morte é um inimigo terrível. A morte nos traz muito pânico. E em Cantares capítulo 8, versículo 6, diz assim: põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Percebe? O amor é a maior força que tem no universo. E a morte é comparada com o amor. Tamanha é a força
e o poder da morte. E todos nós estamos sujeitos à morte. A morte é um inimigo perigoso, um poderoso. O texto continua, ela é duro como sepultura. Agora, o pecado, ele possui uma força, ele possui um poder contra nós. E o salário do pecado é a morte. E o que é esta força que a morte tem contra nós? É a lei. E a palavra fala que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E a palavra diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então nós estamos debaixo desta lei. Esta lei nos governa e nos domina. E todos, e o texto diz que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E quem está debaixo da lei, está debaixo de um tacão, de um juízo severo, e que a lei não perdoa. Portanto, o que significa a força do pecado e a lei? É a lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Agora eu quero então que você abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7. Nós vamos ler versículo por versículo e nós vamos ver que nós estamos casados debaixo da lei. E esta lei está sobre todos, ninguém está fora dela. E nós estamos debaixo da lei, só que esta lei, ela é severa. E diz, a alma que pecar, esta morrerá. Você está debaixo desta lei. E você pecou? Pecou. Então você está debaixo de uma sentença de morte. Como escapar desta lei? E aqui em Romanos 7, Paulo usa a figura da lei como um marido. Que a palavra fala que nós estamos ligados, a mulher está ligada pela lei ao marido. E o pior, não pode separar. Não tem divórcio. Você está debaixo da lei. E se nós, que somos casados com esta lei, ele usa a figura que somos casados com essa lei. Se nós nos divorciarmos da lei e casarmos com outro, nós cometemos adultério. Então, como escapar da lei se todos estão debaixo da lei? Aí Paulo diz assim em Romanos 7, vamos ver. Porventura ignorais, irmãos? Ele já começa, será que vocês não têm noção do que é isto? Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, ele usa então a figura da mulher e do marido, e diz da lei como marido e a mulher como homem, e diz, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, não é isso? A mulher não está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se morrendo o marido, ficará livre da lei conjugal, pode casar de novo. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora olha o que Paulo faz, o que Paulo escreve. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro,
a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é a lei? É o nosso marido. Estamos ligados a ele enquanto ele vive. Não podemos nos separar dele. E a notícia ruim, sabe qual é? É que ele não morre, ela não morre. Ela permanece nosso marido e ele não morre. Esse marido não morre. O que Deus faz então? Se ela não morre, morro eu então. E eu morro como? Eu morro em Cristo. O texto diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro marido, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas posta em realce pela lei, e operava em nossos membros, a fim de que frutifique para a morte. Amados, a lei é um marido severo, rude, não perdoa, não tem misericórdia, não tem acordo, ela é cega. Só que nós somos casados com este marido, só que eu sou fraco, eu peco. Agora, de maneira que a lei, portanto, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei não pode salvar, pois todos quantos são das obras da lei, está debaixo da maldição da lei. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para realizar. Então, nós temos um marido severo, exigente. Ele não abre mão da sua exigência. Mas só que nós somos uma esposa que não consegue cumprir com as exigências desse marido. E ele não perdoa, ela não perdoa, não tem misericórdia. E ela deu uma sentença. Ele deu uma sentença. Se você pecar, você vai morrer. E Deus então, como eu disse, essa lei não morre. Então, Deus faz com que eu morra em Cristo Jesus, para poder contrair novas núpcias, para poder casar com Ele. E o texto em Gálatas 3:10 fala: qual, pois, a razão de ser a lei? Ela foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. A lei não pode salvar. Ela não tem piedade. Ela não tem misericórdia. Vamos ver alguns pontos da lei. Primeiro, a lei de Deus, veja bem, e esta lei é a lei de Deus. A lei de Deus exige comportamentos que são contrários à minha natureza. Deus estabeleceu uma lei, mas eu tenho uma natureza corrompida e caída que não consegue sujeitar e obedecer esta lei. A lei, segundo a lei, exige coisas que não apenas são contrárias à minha natureza, mas são impossíveis para o homem cumprir e obedecer. É impossível cumprir e obedecer a lei. Terceiro, a lei exige do pecador perfeição absoluta no seu desempenho. Olha, eu não consigo obedecer. O homem
não deseja, quarto, né? O homem não deseja obedecer. E mesmo que desejasse, ele não pode. Ele não tem capacidade para cumprir a lei. Amados, nós estamos acabados. Estamos debaixo de um jugo terrível, o jugo da lei. A lei se recusa a aceitar o esforço, a boa vontade do pecador em fazer o melhor, lhe dando consolo depois de ter falhado. Você falhou? A lei, ela se recusa a lhe dar consolo. O homem pode se esforçar para agradar a Deus em sua carne, mas a lei recusa a aceitar qualquer falha nesse esforço. Não é muito cruel? Não é muito injusto? E esta lei é a lei de Deus. Quinto, a lei não aceita nenhum pagamento ou favor, mas exige a condenação total e absoluta para qualquer pessoa que cometeu a ofensa. Não tem perdão. Sexto, a lei não alivia a carga. Ela não dá descanso no cumprimento da obrigação. Não há dia de folga. Você é uma esposa que está debaixo de um marido que não lhe dá folga nenhuma, nem um dia de folga. E ela não desiste das suas exigências. A lei é como um martelo que esmiuça a penha e não sente nenhum remorso ou tristeza pela dor do pecador. Nenhum remorso pela dor. Ela é dura. A lei é inflexível. O pecador é esmagado debaixo da sua sentença e ela não sente nenhuma compaixão e de misericórdia. Esta é a lei de Deus. A lei dá ao homem uma pesada pena e não dá alívio no cumprimento, mas lhe dá tormento no inferno. A lei não provê nenhuma ajuda para o cumprimento das suas exigências. Para a lei, não há arrependimento. Não há como apelar para um tribunal dizendo: eu não sabia. Não há misericórdia, amados. Agora, eu quero dizer que na lei de Moisés, em nenhum lugar oferece perdão, graça ou misericórdia. Amados, isto é devastador. Você está casado com um marido severo. Ele não é injusto. Ele é justo. Ele é perfeito. Mas você está casada, ele está casado com uma pessoa imperfeita. Nós somos imperfeitos. A lei exige aos homens para fazer o que eles não desejam fazer. E eles não podem. A lei exige dos homens o que é impossível para eles. O que a lei faz? Aponta para o pecado. Acusa o pecado. O que é a lei? A lei é a revelação da justa natureza divina de Deus.
Em Cristo nós temos uma vida vivida por um homem sem nenhum pecado. A lei não é pecado. Ela é perfeita, justa e boa. Paulo, quando está escrevendo em Romanos, ele diz assim: quando eu entendi a lei, ela me matou. Romanos capítulo 7 diz, versículo 12 a 14: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Aí Paulo faz uma pergunta: acaso o bom se tornou em morte? Porque para mim se transformou em morte. Paulo diz: de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma boa coisa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porém, bem sabemos que a lei é espiritual. Portanto, eu, todavia, sou carnal. Estou casado com algo justo e perfeito, mas eu sou carnal. Amados, esta é a maldição da lei. A Bíblia fala sobre a maldição da lei. Esta é a maldição da lei. Por quê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei define o estado do coração e revela a sua... O que a lei faz? Ela revela o estado do seu coração e ela revela a sua condição. Por isso, amados, a maior obra que Deus quer fazer na nossa vida é revelar, a primeira coisa, a nossa condição, que nós estamos perdidos. Esta é a maior obra que o Espírito Santo precisa fazer na vida de um homem. É revelar a sua condição. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É revelar as consequências do pecado e a condição em que um homem se encontra diante de Deus. Aí sim, este homem está pronto para receber o Evangelho. Quando é que um homem está pronto para receber o Evangelho? É quando ele compreende a sua condição. É quando ele entende aqueles 4 pontos da nossa catequese. Que o homem não pode ter comunhão com Deus, está separado de Deus. O homem está debaixo de uma sentença de castigo eterno. O homem, ele é escravo do pecado e da morte. Ele é escravo do diabo. Portanto, quando é que o homem está pronto para receber o Evangelho? Quando ele compreende a sua condição. É por isso que nossos púlpitos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, estão pregando uma pregação enganosa e mentirosa, fazendo uma propaganda enganosa, que o homem precisa de coisas boas, que precisa de casa, de família, de saúde, de dinheiro, de carros e fazenda. O homem não precisa de coisa alguma, ele precisa entender que ele é um pecador, que ele está separado de Deus, debaixo de uma sentença de morte eterna, juízo eterno, castigo eterno, e que ele precisa entender a sua condição. Por isso que nós, como pregadores, precisamos mostrar a condição que cada um está vivendo. Paulo diz no capítulo 7, quando eu entendia a lei, ela me matou. Ela me matou. Em Gálatas capítulo 3, 24 diz: a lei em seguida tornou-se o nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, para que possamos ser justificados.
que a lei fez? A lei nos coloca a revelação de quem somos, como estamos perdidos, e nos apresenta uma figura gloriosa. Ele nos revela um homem santo. E olho para mim, eu consigo enxergar a minha condição. Por isso que a igreja precisa estar cheia da presença, da revelação de Cristo, porque quando nós nos colocamos diante dele, avulta-se a minha condição e a minha miséria, o meu pecado, diante de tanta glória e de tanta santidade. Você já viu quando você chega na tua casa de manhã, você vê aquela luz do sol que entra na sua sala e você vê ali as poeirinhas voando? A luz, amados, revela o pecado do homem. Este grito, quando Paulo diz que essa lei o matou, esse grito que ele dá, na conclusão que ele tem no seu estado de impotência, em Romanos 7:25, diz assim, o texto diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que quando você lê Romanos, abra a sua Bíblia em Romanos 7, Paulo aqui no versículo 23, quero que todos leiam, versículo 23, 7 e 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo aqui no versículo anterior, no versículo 19, no versículo 18, ele fala que porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que prefiro, versículo 19, mas o mal que eu não quero, esse faço. E Paulo, quando chega no versículo 24, ele dá um grito de desespero. Ele diz: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está dizendo com isto? Porque quando os romanos, eles tinham habilidades para matar com sofrimento, com dor, os romanos. E eles pegavam uma pessoa criminosa, condenada à morte, e amarravam um outro morto nas costas dele, fraco já, doente, esquálido, e soltava no deserto, e ninguém podia tocar nessa pessoa. E aquele morto aqui, essa pessoa morria e colava no seu couro das suas costas. E quando Paulo está dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso que ele está dizendo. Quem me livrará disso? Agora, versículo 25, leia. Pode ler. Alguém quer ler? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, somente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Você leu errado. O português está certinho, mas leu errado. Sabe como que lê isso? Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo! Graças a Deus por Jesus nosso Senhor! De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei do pecado e da morte. Graças a Deus
E ele disse: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, é assim que lê esse texto. Estamos livres do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos agora nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E esse grito que ele dá na conclusão que ele tem do seu estado de impotência, conforme Romanos 7:25, e agora, desde agora, já foi revelado ao homem a necessidade da morte de alguém para morrer a morte dos pecadores. Nós precisávamos que alguém morresse a nossa morte para nos dar a vida. E desde no Gênesis já se falava da necessidade de um substituto para o pecador. E foi isso que João Batista disse naquele dia, quando estava lá batizando as pessoas. João Batista olhou ele lá no final da fila, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Olha, o homem que quer viver pela lei e praticar a lei e a justiça da lei, decorrente da lei, viverá por ela. Você quer viver? É uma lei. Ela é justa, ela é perfeita, ela é boa. Essa é a lei de Deus. É um marido, mas este marido não tem compaixão e misericórdia. Ele não perdoa, ele não alivia. Graças a Deus. Quero concluir em 1 Coríntios 15:55, diz: quando este corpo, 1 Coríntios 15:55, 57 diz: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é a ressurreição? A ressurreição é o triunfo absoluto, pleno, total da vitória sobre a morte. Acabou o poder da morte. A morte hoje nos oprime. Ressurreição dos mortos e juízo eterno é um fundamento principal da fé cristã. E como eu disse, é um item fundamental da fé. Se não compreendemos a ressurreição dos mortos e juízo eterno, nós não temos autorização bíblica para ir além de mais nada. Nós não temos autorização bíblica de ir além de mais nada, se você não tem a revelação da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Inclusive lá em Hebreus, ele é princípio elementar da fé. É fundamento da fé.
E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 16, dizendo: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A doutrina relacionada ao juízo eterno e à ressurreição dos mortos é básica e é elementar. Faz parte do fundamento da sua fé, porque você precisa ser fundamentado. Em 1 Coríntios 15, 12 diz: tudo só há sentido se há ressurreição dos mortos. É o sentido. O texto lá em João 6, 37 diz: ele deu autoridade, João 6, 37, 40. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, no arrebatamento dos santos, na vinda do Senhor. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo eterno, 1000 anos depois, no trono branco. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Primeira Coríntios 15, 21 diz: a ressurreição ela está conectada, o sentido do texto, né? Que a ressurreição está conectada com o arrebatamento, quando ocorre a primeira ressurreição, e também ao toque da última trombeta. Em Apocalipse 11, 15 diz que 11, 15 a 17, somente os santos ressuscitam para receber galardão e reinar com Cristo. No arrebatamento, que pode acontecer daqui a alguns anos, bem próximos, somente os santos serão levantados do túmulo. Os ímpios continuarão sepultados até o dia quando acontecerá a segunda ressurreição, quando eles se comparecerão diante do trono branco para o juízo. E na primeira ressurreição será instalado um tribunal para julgar os santos. Não para a condenação, mas para a recompensa. Nesses próximos anos aqui para frente, nós vamos ir para um tribunal, não para julgar ou para trazer dano para nós, mas para o galardão, para a recompensa. E Jesus disse assim, também, o texto diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10, 14, 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para quantos estão sendo santificados, e disso não há testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 2 Coríntios 5,10 diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, isso na primeira ressurreição, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, nossas obras estarão em julgamento, ou seja, o que fizemos ou deixamos de fazer com os dons e talentos que nos foram confiados, depois de salvos. Aqueles cujas obras permanecer, lá em 2 Coríntios fala, 3,14, aqueles cujas obras permanecer,
são os que edificam sobre o fundamento de Cristo e receberão recompensa no tribunal de Cristo. E se a obra permanecer, a obra de alguém permanecer, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Portanto, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me trará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A realidade é que, sendo Ele tudo e em todos, se cumprirá Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia descia do céu, da parte de Deus, ataviada como, adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esta é a primeira vez em toda a Bíblia quando nós de fato veremos a face do Pai. E diz: e eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. O fim virá depois, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Portanto, primeira ressurreição, seremos levados para os céus e vamos para o tribunal de Cristo para a recompensa. E vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, e na segunda ressurreição, depois de 1000 anos, acontecerá a segunda ressurreição, quando todos os ímpios, todos que morreram no passado, comparecerão diante do trono branco para o juízo. Amém.